me perguntaram dessa forma: Rafael, por que você não fala mais sobre o verbo da vida, sobre o rema, sobre confissão positiva? E eu respondi que não acho haver necessidade mais de falar sobre eles. O que mais eu poderia falar sobre? Eu fiz vários vídeos tratando sobre as heresias, o que eles têm ensinado de errado, os erros teológicos aberrantes e assustadores, tanto o verbo da vida, né, a igreja, o curso Rema. Fiz até desafios para me mostrarem onde em suas apostilas mostram que o cristão deve dizer: Senhor, seja feita a tua vontade, faça conforme a tua vontade. A premissa do verbo da vida, do Rema, é o Senhor quer. O Senhor quer que seja assim. A autoridade não vem de Cristo, onde é Ele que estipula o que eu preciso. Se eu quero ter alguma coisa, é Ele que deve, então, permitir eu ter aquela coisa. No Rema, no verbo da vida, se alguém não tem alguma coisa, o problema é que a pessoa não teve fé. Sem contar também que eu provei como são heréticos, como são sectários, né, mostrando ali que o Rema mudou a minha vida. O verbo da vida mudou a minha vida. Então é um curso que muda a vida da pessoa, não é mais a Bíblia, não é mais Jesus, não é mais a salvação em Cristo, mas um curso, a estrutura de vários papéis, de apostilas, mudam a vida da pessoa. Olha, eu já vi muitas pessoas terem a vida mudada por Jesus, por Cristo, pela Bíblia, não por um conjunto de apostilas aí encontradas no verbo da vida. Hoje não vai ser diferente, já que eu vou tratar sobre o Rema, o verbo da vida. Eu vou mostrar para vocês este livro aqui. O conteúdo dele basicamente é: você pode, você é capaz, se você tem fé, você pode fazer qualquer coisa. Se você tem fé, você pode ter a sua cura, porque Deus quer. Então, os adeptos aí do verbo da vida, do Rema, eles já sabem o que Deus quer. Então, se a pessoa ela quer uma casa nova, Deus já quer. Se a pessoa quer trocar o carro, Deus já quer que ela troque o carro. Se a pessoa quer ter uma empresa, Deus quer que ela tenha uma empresa. Aí lembrei agora daquela clássica: o jovenzinho que quer a loirinha bonitinha dos olhos azuis. Então, esse jovenzinho vai conseguir a loirinha bonitinha dos olhos azuis, porque Deus quer. Então, na verdade, a pessoa quer, mas ela tem que falar que Deus quer, porque isso é a palavra da fé, isso é confessar positivamente. Esse livro aqui, todo o conteúdo dele é ter fé. Você tem fé, você pode qualquer coisa. Pronto, resumi o livro todo para você. Você vai ler esse livro e vai perceber que se você tiver fé, você consegue qualquer coisa. O autor, T.L. Osborne, ele é o autor recomendado pela Igreja da Graça, pelo Rema, pelo Verbo da Vida. Esse autor, ele é oficial aí, ó, no meio. Não vem dizer que não é não. Você entra no Google, faz o favor, digite lá T.L. Osborne, que você vai ver os livros dele, a biografia dele, nesses sites todos aí, de Verbo da Vida, Rema, Igreja Internacional da Graça e todas essas igrejas aí neopentecostais da Confissão Positiva. Eu estou citando aqui, gente, ó, um autor que faz parte da Confissão Positiva. Por favor, não venha depois dizer que eu estou mentindo, tá? Aliás, vocês que estão assistindo os vídeos aí, esses passados, a pessoa diz assim: nossa, como é mentiroso. A outro escreve embaixo: não, mas ele falou só a verdade. A outro diz: não, mas ele mentiu porque não é assim. A outro diz: não, mas é só a verdade, eu fiz parte desse grupo. Então, por favor, vai você então e dá uma pesquisada. Não me use como fonte primária aqui de autoridade. Leia o livro, a autoridade aqui, ó, T.L. Osborne. Então vamos lá. O livro todo é basicamente tratando sobre fé, confissão positiva. E eu separei 3 trechos aqui para não ter que fazer um documentário aqui no meu canal, né? Eu vou bater a foto dessa página e vou colocar aqui, mas diz o seguinte: dentre todos os que buscaram cura em Cristo durante seu ministério terreno, lemos apenas que um que orou por causa dessas palavras: se quiseres. Então Jesus, se você quiser fazer alguma coisa, você faz. Então apenas um orou por cura com essas palavras: se quiseres. Foi o pobre leproso, rejeitado, que não conhecia a vontade de Cristo de curar. A primeira coisa que Cristo fez foi corrigir esta incerteza, assegurando-lhe: quero. Não se trata mais de se for da tua vontade, se for a tua vontade. É a vontade de Deus. O leproso de Mateus 1,40 disse: se queres, bem podes.
Jesus respondeu: quero. Que este quero esclareça de uma vez por todas. Deus quer curar os enfermos. Se ele quer curar um, quer curar todos. Ele não quer que ninguém pereça. Olha o texto aqui usado fora de contexto. Então o autor, T.L. Osborne, está dizendo que Deus quer curar todas as pessoas. Já no capítulo 3, ele vai dizer assim: muitos reconhecem o fato da cura divina, mas não têm um conhecimento pessoal de Jesus como o Salvador do corpo. Jesus, o Salvador do corpo. A Bíblia revela a vontade de Deus acerca da cura. Deus não precisa dar nenhuma revelação especial da sua vontade sobre um ponto que já revelara plenamente em sua palavra. Então Deus não precisa dar nenhuma revelação especial da sua vontade sobre um ponto que já revelara plenamente em sua palavra, que é, no capítulo 3, Razões para a Fé, está falando sobre a cura. Deus já revelou que Ele quer curar todas as pessoas. Ele não precisa de que você fique orando: Senhor, o Senhor quer? É da tua vontade que o Senhor me cure? Não, Ele quer que você seja curado. Então, se você tiver um câncer, ele é um câncer terminal, todos os médicos já desenganaram. Geralmente o cristão faz assim: Senhor, se for da tua vontade, que eu seja curado. E essa minha cura seja exemplo e testemunho para tantas as pessoas. E eu vou reconhecer o Senhor quem me curou, porque o Senhor é Deus. Geralmente o cristão faria isso, mais ou menos assim. Já eles não: Senhor, o Senhor me cure, porque eu tenho fé. O Senhor não quer que ninguém morra, o Senhor não quer que ninguém fique doente, então o Senhor vai me curar. E eles costumam distorcer muito as escrituras. Um estudo atento das escrituras mostrará claramente que Deus tem declarado sua vontade de curar seus filhos. Ele mesmo cura seu povo. Quando Deus tirou os israelitas do Egito, deu-lhes um estatuto e uma ordenação acerca da cura. E disse, o texto aqui, né, em Êxodo 15, 26. Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Legal. Aí você pergunta para ele: realmente a aliança que Deus fez com Israel é a mesma aliança que foi feita com você, brasileiro aí, gentil? É a mesma aliança? Todos os pactos que foram feitos no Antigo Testamento, todos os pactos são iguais da mesma maneira? Aliás, você guarda todos os mandamentos, todos os estatutos? Lembrando também das festas, essas festas você também guardava? É um pouco de falta de juízo e discernimento aí dessas pessoas, adeptos da confissão positiva. Deus realmente guardava aquela nação. Ele cuidava daquela nação, sarava aquele povo, mandava água em abundância, sol em abundância, em conformidade com o que eles necessitavam para seu plantio. Era também o Senhor dos exércitos. Deus cuidava daquela nação, não dos gentios, mas daquela nação, porque havia um pacto com aquela nação. Quando esse pacto era desobedecido ou quebrado, então a ira de Deus caía sobre aquele povo, e caiu severamente. Então entra a Babilônia aí na parada para mostrar que Deus se ira do pecado do seu povo. E eles também dizem que Satanás, o Deus desse mundo, é o agente da doença. Os males nunca podem ser atribuídos à vontade de Deus, o autor da vida. O pensamento deles está errado. O pensamento está errado. Porque não é Satanás quem traz a doença. Com o pecado entrando em toda a raça humana, nós já não somos mais perfeitos como Adão era. Então nós vivemos sempre andando em direção ao pó, porque nós vamos nos tornar pó novamente. Então, a partir do tempo que nós nascemos, nós crescemos, ficamos fortes e vamos sempre decaindo até em direção ao pó, porque nós somos pó e ao pó nós vamos voltar. Não precisa do diabo para trazer doença. A própria circunstância de estar vivos já traz então essas doenças para todos nós, cristãos ou ímpios. A premissa da confissão positiva, do T.L. Osborne, gente, e vocês podem ler esse livro aqui, eu indico para você ver como ele é herético. Sim, todas as afirmações que eu fiz em relação à confissão positiva, ter fé, usar essa fé, usar a palavra da fé, tudo que eu disse foi honesto, foi verdadeiro. O rema, o verbo da vida, essas igrejas neopentecostais, eles não têm o mesmo entendimento do que, por exemplo, uma Assembleia de Deus,
que acreditam no dom de cura. Então vocês que são pentecostais, carismáticos, que acreditam em dom de cura, tira uma coisa da sua cabeça. O Rema, Verbo da Vida e os neopentecostais que creem na teologia da prosperidade, na palavra da fé, eles não creem como você. Um pentecostal clássico, ele pensa o seguinte: alguém pode ter aquele dom de cura, aquela pessoa ela vai exercer aquele dom de cura e a pessoa vai ser curada, mas não é todo mundo que vai ser curado, não é todo mundo que pode ser curado, porque Deus escolhe quem vai ser curado. Mais ou menos assim que um pentecostal clássico vai ensinar. Perdoe-me aí as falhas, estou tentando fazer um vídeo bem rápido. Já uma pessoa que é adepto do Rema, da confissão positiva, ele vai dizer que a pessoa vai ser curada se tiver fé, independente de que doença ela tenha. Se ela tiver fé, ela vai ser curada. Ela nem chega a pensar que aquela doença pode ser bom. Sim, uma doença pode ser bom sim, para poder trazer pessoas para Cristo. Uma pessoa enferma, doente e dando glória a Deus, isso causa escândalo em quem é um ateu, por exemplo. Uma pessoa cheia de problemas e dando glória a Deus, como pessoas sofrendo fome na África, vários vídeos de pessoas acamadas aí em seu leito, no final da vida, dando glória a Deus, isso causa um constrangimento em quem não acredita em Deus. Então sim, a própria doença, ela pode ser uma porta de entrada para o evangelho na vida de muitas pessoas. Isso eles não entendem, porque são arrogantes, soberbos, pensam em si mesmos. É incrível como que eles gostam de distorcer as escrituras. T.L. Osborne, para mostrar que realmente Jesus quis a cura, ele vai citar a passagem de Mateus 8, onde Jesus começou então a fazer milagres, expulsar demônios. Ele usa esse texto aqui de Mateus 8 e fazer curas para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Mas sabem distorcer as escrituras, hein? Esse texto está dizendo que Jesus ele realmente quis fazer esses milagres, quis fazer essas curas, é verdade. Porém, há um objetivo. O objetivo dos milagres, das curas de Jesus, era para provar que ele é o Messias que está profetizado no Antigo Testamento. Então Jesus quis sim curar. Quando Jesus então começa a sua missão aqui na Terra, ele vai fazer muitas curas, muitos milagres, para provar que ele sim é o Messias profetizado no Antigo Testamento. Já em Atos 2, a igreja também fez muitos milagres, muitas curas e maravilhas para provar que realmente aquela igreja estava com o Espírito Santo, o Espírito de Deus. Nesses tipos de dons há um propósito. O propósito não é me beneficiar apenas, mas o propósito é mostrar a vontade de Deus e quem é Deus para toda a humanidade. Você percebe que esse pessoal da palavra da fé, nesse momento de pandemia, não teve tanta fé assim. Quantas pessoas morreram aí de insuficiência respiratória? Quantas pessoas sofreram por causa dessa doença Covid? Seja honesto, você viu uma grande ação das igrejas Verbo da Vida e de toda igreja de confissão positiva, de palavra da fé, irem nos hospitais curarem todos esses enfermos por sua fé? Aqui na minha cidade, um hospital público, ele estava lotado de pessoas ali com sintomas do Covid, pessoas na rua, nas calçadas, lá dentro. Por que então essas pessoas que creem na palavra da fé não foi lá orar por aqueles enfermos doentes em nome de Jesus? Mas esses adeptos da palavra da fé, eles são egoístas, eles são egocêntricos, eles pensam neles mesmos. Há uma saída pela tangente, há uma fuga aí para quando nós vamos questionar isso. As desculpas esfarrapadas já estão na ponta da língua. Eles vão dizer que eles têm fé, mas o outro não tem fé. Diferentemente do que o T.L. Osborne ensina nesse livro, é de que Deus quer curar todos, Jesus quer curar todos, eles vão dizer que a pessoa não teve fé, por isso que ela não foi curada. Eles jogam culpa na pessoa. Mas olha só, pessoas doentes, pessoas enfermas recebendo oração, você acha que nesse último recurso muitas dessas aí não poderiam ser curadas, não? Você acha que muitas dessas, uma porcentagem mínima, não tinha fé para poder ser curada? E por que vocês ainda assim não foram nesses hospitais curar essas pessoas? É, Rafael, mas como é que você sabe? Muitos devem ter ido. Ué, eu não vi notícia nenhuma, eu não vi um grande trabalho dessas igrejas da palavra da fé irem nos hospitais curarem pessoas com Covid. Eu não vi nenhum tipo de trabalho desse. Eu vi muitas pessoas sendo curadas sim,
com oração, tanto pentecostais quanto sensacionistas, eu vi sim igrejas orando o tempo todo por pessoas que estavam nos respiradouros ali, faltando ar, próximo da morte, e aquelas igrejas sensacionistas orando pela saúde da pessoa, e a pessoa foi curada. Também vi várias pessoas morrendo. Então eu vi de tudo nessa pandemia. Eu só não vi as pessoas da palavra da fé irem curar pessoas doentes nos hospitais, porque, como eu digo, são egocentristas. Eles alimentam o seu ego, eles pensam em si mesmos, eles querem se curar, e é por isso que você não viu um grande projeto e um grande trabalho com eficácia de cristãos da palavra da fé, da confissão positiva, indo nos hospitais curarem enfermos. Que a menor parcela daquelas pessoas realmente tivessem fé e aceitassem aquela cura. Essa menor parcela seria muitas pessoas. Porque, olha, tivemos muitas pessoas doentes, viu? Não se engane, as pessoas que creem na palavra da fé não é o mesmo dom de cura que tem nas igrejas pentecostais, não. São bem diferentes, porém, fique esperto. Essas pessoas têm levado esse tipo de ensino para essas igrejas. Sim, já fiquei sabendo de pessoas do curso Rema que vão oferecer o curso lá na igreja, um curso de Deus, um curso que vai ajudar a sua igreja e tal. Levam esse curso lá para a igreja modifica completamente o pensamento, quando vai ver, se tornou um verbo da vida / Assembleia de Deus / Batista. Inclusive, igrejas reformadas se transformaram em igrejas de palavra da fé. Depois disso, houve divisões e mais divisões, e a igreja hoje está caindo aí aos pedaços. Não literalmente, figuradamente. Igrejas dividindo por causa desse fermento terrível que é a palavra da fé. Então, meus irmãos, assim que surgir mais oportunidades, mais assuntos sobre isso, a gente vai falando. Mas por enquanto vamos ficar por aqui. Se você gostou do vídeo, não deixe de se inscrever no canal, curte ele e compartilhe com seus amigos que fazem parte ou não da Confissão Positiva. Um abraço a todos.